Como é que ficaria essa projeção de time, Pedro? Aliás, já pergunto, a projeção de time e a projeção de camisa, né? Porque o Inter pode estrear o seu novo uniforme, a sua nova camisa, e que talvez não tenha ainda ali o patrocinador master, mas já tem algumas imagens vazando de como poderia ficar a nova camisa do Internacional. Você vai lançar a camisa agora? Sim. Por causa do amistoso contra o México, né? O México também. É uma homenagem a 75, César. E aí como o México Adidas e vem jogar contra o River também. Eu não sei se o Léo tem alguma informação nova aí também. Isso, né, Potter? Normalmente não é nesse período, geralmente em abril, maio. Em abril, né? Depois do Gauchão, né, Pedro? O brasileiro ali, né? Geralmente joga o Gauchão com o uniforme do ano anterior. Conversei com algumas pessoas do Inter. Há uma corrida contra o tempo para conseguir os uniformes para a largada da temporada. O que significa? Tu diz pro torcedor, Léo? O que significa conseguir os uniformes? Que me disseram, não adianta conseguir, 50 camisas para jogar a partida contra o México e não ter para vender nas lojas e tu começar a temporada no Gauchão com o uniforme do ano passado. O que o Inter está buscando com a fornecedora é ter material suficiente para garantir a largada do ano e depois vai repondo. Dia 16. Então, assim, o Inter espera as vendas, né? Tá. E assim, tem uma quantidade suficiente para pré-venda no site e também para o dia a dia e para os jogos, porque os jogadores trocam as camisas no jogo. Sim. Tu não pode proibir o cara de trocar a camisa. Então tem que ter material suficiente para aguentar todo o gauchão. Por que isso? Porque essas fornecedoras, elas trabalham com calendário mundial. Os clubes entram numa fila. O uniforme de 2026, por exemplo, ele estava sendo discutido agora em dezembro de 25. De 24. O uniforme de 26. Então, assim, aí vai pra fila para ser produzido. Então tem toda uma corrida contra o tempo para trazer esse material. Uma historinha rápida dentro dessa linha de camisa, para vocês verem a diferença. E agora a gente vai viver o gauchão. Não sei se vocês conhecem essa história, mas ela ficou famosa, pelo menos. Eu era diretor do Pelotas. O Pelotas fez uma final de Copa Fernando Carvalho, Copa Fábio Koff, não sei o nome da Copa, contra... Foi o segundo turno do Gauchão de 2010. Isso, 2010. Contra o Inter no Beira-Rio. E nós vendemos, Potter, ali um patrocínio pontual para aquele jogo. Pela visibilidade do jogo, nós vendemos um patrocínio pontual. Nós conseguimos imprimir apenas 2 uniformes. Um branco e um azul. Enfim, dos 3 uniformes, um não tinha. Da cor do Pelotas, não? Não, nós tínhamos apenas um além da cor do Pelotas. Só que nós tínhamos uma camisa apenas por uniforme. Nós não tínhamos 2 amarelas, 2 azuis, 2 brancas. E nós fomos pro jogo. Fomos pro jogo. E aí... depois eu soube da outra história. Vira o primeiro tempo, nós estamos ganhando o jogo 2-1 do Inter no Beira-Rio. Nós fizemos 2-0, o Inter fez 1 gol. Clodoaldo fez 2 lindos gols do Clodoaldo. E aí o Inter fez o 2-1. E o meu zagueiro trocou a camisa no intervalo com o zagueiro do Inter. E a outra camisa reserva que nós tínhamos não tinha o patrocinador. Não tinha. Eu chamei o gerente, nosso gerente, queridíssimo Roger Bauer, disse: Roger, é o seguinte, vai lá no Inter e pede, depois eu dou outra pra ele. Qual era o atleta, César? Era o Bolívar e o Bruno Salvador. Ok. E aí, conta a lenda que o Bolívar pegou essa camisa que ele estava devolvendo e disse: olha para quem nós estamos perdendo, nós precisamos virar o jogo, olha a diferença e a dificuldade que eles estão vivendo. Quanto foi? Conta a lenda, foi 3-2 pro Inter, o Inter virou no fim do jogo. Muito prejudicado pela arbitragem aqui do Pelotas, mas muito prejudicado no cima, nunca vou me esquecer. Mas Só que essa história, Potter, revela um pouco da distância. O Léo tá colocando aqui, o Inter não pode sequer começar uma temporada se não tiver 50 camisas. E não é apenas 50 camisas. Olha o que nós estamos falando. Você tinha 15 de cada. Não, é mais que isso, César. Sim, eu sei. As camisas contra o México estão garantidas pela Adidas. Eu sei. É para 30 mil para vender. A camisa tá linda, tá? Pelo que tá vazando, a camisa é linda. Eu aí ela vai vazar. E aí não tem para vender em 2-3 dias. E aí o primeiro jogo do Gauchão do Inter com a camisa do ano passado... Não vale a pena. Aí não vale a pena. É claro, não, e a gente não tem a camisa. O que eu quero colocar é que essa é uma realidade tão difícil... Tu tem que aprender a lidar com isso. Porque a realidade dos clubes é difícil. O novo presidente do Flamengo, na entrevista dele, quando ele tomou posse, ele deu uma aula sobre isso, criticando a outra direção, porque a outra direção deu a camisa 10 pro Arrascaeta. E aí o novo presidente, o BAP, dá uma aula dizendo assim, eles deram
na calada da noite. Eu acho que tem que ser 10 o Arrascaeta, e eles ignoraram o fato que não tinham as letras, não tinha a impressão, e o Flamengo perdeu não sei quantos milhões de reais porque não tem a 10 do Arrascaeta nas lojas, que é o que o Inter tá tentando se precaver, né, Léo? Exato. E tem uma história também de camisa igual a tua, César, só que aí envolve o Vasco da Gama, pra ver onde o Vasco já tá há muito tempo. Kleber Gladiador jogava no Vasco na Série B. E aí, num jogo à tarde, em São Januário, 450 graus no Rio de Janeiro, ele troca a camisa. E o Vasco tava numa naba tão grande que ele não tinha fornecedor. Ele ficou sem fornecedor e mandou fazer na malharia. Aí ele entregou a camisa, porque ele fez isso a vida inteira. Quando ele chega no vestiário, o roupeiro tá desesperado, Papai Joel dando instruções, o time não tava ganhando, e atrás do Papai Joel tá o roupeiro fazendo sinais pro Kleber. E o Kleber, o que ele tá fazendo sinal pra mim? Aí o Kleber levanta, vai até o roupeiro e o roupeiro pergunta: cadê a tua camisa? Eu troquei, o zagueiro pediu, eu troquei. Aí o roupeiro botou as mãos na cabeça e saiu correndo. Não tinha outra, Vasco da Gama. Aí o Papai Joel segue dando instruções, o Kleber vê o roupeiro voltando, esbaforido, e aí tinha um ventiladorzão no vestiário de São Januário e tava ele secando a camisa do Kleber, a única, e aí ele entrega pro Kleber pra jogar pelo Vasco. É o ano que o Vasco tava na Série B e o Kleber jogava lá. O Vasco 2014. 2014. Imagina a loucura. Essa camisa do Inter, né? 50 anos do Brasileirão de 75, em breve, e tende a ser contra o México, inclusive limpa na frente, em função do Inter não ter anunciado ainda o seu novo patrocinador Master, uma negociação que está emperrada, envolve o Grêmio, também seria o mesmo nome para a negociação, mas tem isso um vazamento de uma camisa circulando, pelo deve ter visto também, sim, que tem uma bet ali, né? A bet é a bet que as meninas do Inter usam. Né? Talvez seja uma camisa feminina. Tem uma explicação. Eu tentei atrás de informações para ver isso e não há confirmação de que o Inter fechou um Master. Porque esse Master seria, em tese, o fechamento do maior patrocínio da história do Inter. Que o... Tem que ser mais Banrisul, né? O Banrisul ficaria atrás. Por que trabalha, Pedro, com o Estrela Bet para colaborar contigo? O Inter considera que ele tem 2 patrocinadores que o mercado trabalha também com essa ideia de que tu não tem mais um Master só. Faz uma composição. Então o Banrisul ele mudou de posição, mas ele não deixa de ser Master. E o outro é uma por causa de apostas, né? Isso. O Banrisul que tá no ombro, né? Posição, né, Léo? Exato. O Banrisul vai pagar menos e saiu da frente, porque ele sempre teve atrás, né? Isso. E aí ele usava o na Vero, manga, né? Também. E na manga Vero também. Na manga. E a empresa de apostas, que também paga um valor substancial, fica na omoplata. Nada impediria, por exemplo, de colocar esse da omoplata na parte frontal, da mais nobre da camiseta. A questão é segundo especialistas, é uma questão de posicionamento apenas, mas que o mercado considera tu ter mais de um Master hoje, tu não ter só um principal, né? O ponto é que o Inter está... Eu colocaria. Eu deixaria vago, dizendo pro mercado que aquilo ali tá vago. Até porque a negociação que estava bem adiantada, a informação que se tem é de que ela deu passos atrás, ela parou. E a tendência, inclusive, é de que... E era Inter e Grêmio. A tendência, inclusive, é de que essa negociação já não saia. No momento ela está paralisada, né? Ela está em estágio de espera. Para fechar, Pedro? O Inter busca um lateral esquerdo e um zagueiro. O zagueiro, um dos nomes buscados, e na verdade houve uma oferta ao Inter por parte do Tigres do México, é o Samir, zagueiro de 30 anos, só que ele não joga no Tigres desde maio do ano passado, e desde então vive um impasse por lá. O Tigres quer negociá-lo porque ele ocupa uma das vagas de estrangeiros e o Tigres quer colocar outros estrangeiros no time, só que ele não aceita baixar o salário, e as propostas que chegaram são sempre inferiores. Ele ganha cerca de $100 mil, e por esta razão ele recusa estas propostas, mas é um nome que o Inter analisa. Ele tem 2 opções, né, Pedro? Ou ele fica morando na cidade do Tigres, aí curtindo a cidade, Monterrey, jogando, em Nuevo León, futebol brasileiro, né, se divertir e jogar. É uma opção de vida, assim. Eu optaria por jogar. Ele ficou no banco. O Inter é gigantescamente maior que o Tigres. Ele ficou no banco todo o segundo semestre, e agora ele está afastado. Uma vez sub-23. Se enfrentaram, deu problema, né? O semifinal da Libertadores. Isso acontece, o Inter já perdeu pro Globo e é maior que o Globo. Mas claro. Mas o Tigres hoje, eu acho que o departamento... E se nós procurar, o Inter foi roubado naquilo lá também. Mas o departamento de finanças do Tigre pode mais, eu acho.
Será? Eu acho que pode. Departamento de Finanças. Não pode mais. O Gignac tá lá Pode, ainda? não. Não tá lá. Não tá mais, saiu. Já se aposentou? Não, se eu não me engano, ele foi pra Major League Soccer. Mas se eu não o tô Gignac enganado. tem 73 anos, né? Regula com o Pedro Neto, da geração do Pedro Neto. O Gignac no Brasileirão faz 25 gols. O Gignac Ele é o ídolo dos bêbados, né? O Gignac está no Tigres ainda. Tá lá ainda, 39 anos. Temporada 2024-25, 22 jogos e 7 gols. O último jogo foi agora, em fevereiro. Em dezembro. O Giroud, né, que saiu. O Giroud. O Giroud tava no Milan, tá na MLS. Eu também. Eu confundo os dois. E são dois centroavantes bonitos, viu? Dois centroavantes de... Duas belezas porte. diferentes. Mas não podia ser zagueiro, né, Potter? O Inter ficou mais feio, né, Pedro? Porque o Alário saiu do Inter, né? Pois é, né? E o Bernabé ficou, né? E o Bernabé ficou, né? O Bernabé não é muito bonito, não. Mas é bom lateral. Não, a beleza do Inter é o Rochel. Tá? Rochel, que é o padrão adequado segundo o Bernabé, que é feio, é bom jogador. O Alário, que é bonito, não é bom jogador. Vamos ver se no Estudiantes ele vai ser. É a grande pergunta da base: formar ou conquistar? O Marco, não dá pra ter tudo, não adianta, não dá pra ser Beckham, o cara ser bonito e bom jogador. Não, aí já é demais. Aí é demais. Aí vira coordenador na Gaúcha, o Bertoncello. E o que sobra pro... Quando eu tenho a tese do que o zagueiro tem que ser horroroso, com bafo, né? O Zé me arrebentou com o Figueiredo. Mas aí o que sobra? Mas não é o Figueiredo, Anchieta também, cara. Naquela época eram os dois, tinha até isso de disputa naquela época. Qual era o mais bonito? Tinha os dois, tinha o posto de gasolina. Anchieta e Figueiredo, o Figueiredo levava vantagem depois nos títulos. Agora o Anchieta canta. Exato, o Figueiredo declamava Neruda. Pô, meu filho, é um gigantesco que quinta-feira que vem a camisa do Inter só vai existir e só tem essa correria porque um dia ele fez um gol contra o Cruzeiro no Beira-Rio e mudou o patamar do futebol gaúcho. É verdade. Aliás, o Cruzeiro está contratando o zagueiro do Vélez, né? O Valentim Gomes, mas tá dando problema nessa negociação aí. O Vélez está pedindo o Mineirão inteiro pelo Valentim Gomes. Compensação, o Fabrício Bruno vai, mas eu acho que o Valentim está complicando. E depois, César, Cidade Dias, do intervalo, vamos discutir também, acho que vai dar tempo, o Davi Luiz no Fortaleza, né? Mas, por favor, queria saber sobre como é que faz o jogador que é ruim e feio. Vai estudar. Por exemplo, aquele meia que o Inter tinha, o Valdívia. Uma das coisinhas mas mais o Valdívia mal... não é mas ruim. pontuou. O Valdívia teve uma lesão. Na alta pontuou bastante em Porto Alegre. O Valdívia era bom jogador. Era bom lesão no teve uma lesão e nunca mais. Mas aquele é simpático. Né? Isso conta também. Carismático. Tem muitos casos aqui no... que seria da gente se não fosse a simpatia e o poder de argumentação. O Valdívia colocou uma foto no Instagram, ele era muito ativo no Instagram, uma foto dele com o Alisson. Daí ele botou assim: o muso do Beira-Rio e o goleiro do Inter. Ele é talentoso. Boa. Ele é talentoso. Pedro, pra fechar. É isso, Gabardo. Fechou.